Fala galera, exercício sobre o capítulo Água, Tratamento e Abastecimento. Atividades essenciais. Questão 1. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos, e a sequência de transformações sofridas por ela é denominada ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo. A água aqui está descendo e aqui está subindo. As etapas do ciclo da água, representadas na figura pelas setas, são chamadas de... O que acontece? Aqui acontece uma evaporação, líquido virando gás. E aqui acontece o que? O gás virando líquido. Significa evaporação e condensação. Alternativa letra D. Questão 2. Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com falta de água tratada, em geral pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água. No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem respectivamente nas etapas. Tá? Onde é que acontecem essas coisas? Na etapa 2, coloca-se carvão. Carvão tira o odor. Tá? E na etapa 5 tem o cloro. O cloro faz o que? Desinfecta a água. Logo fica 2,5, alternativa letra D. Questão 3. Belém é cercada por 39 ilhas e suas populações convivem com ameaças de doenças. O motivo apontado por especialistas é a poluição da água do rio, principal fonte de sobrevivência dos ribeirinhos. A diarreia é frequente nas crianças e ocorre como consequência da falta de saneamento básico, já que a população não tem acesso à água de boa qualidade. Como não há água potável, a alternativa é consumir a do rio. O procedimento adequado para tratar a água dos rios, a fim de atenuar os problemas de saúde causados por micro-organismos a essas populações ribeirinhas, é a... O que acontece? O que é que mata os micro-organismos que podem prejudicar a saúde das crianças? Como foi visto na questão anterior, a desinfecção é feita com cloro, logo fica a alternativa letra B. Questão 4. A figura representa a sequência de etapas em uma estação de tratamento de água. Qual etapa desse processo tem a densidade das partículas como fator determinante? Densidade já foi visto que deposita no fundo os mais densos, logo isso trata da decantação, certo? Atividades propostas. Questão 1. É conhecida como água dura, um tipo de água que contém sais de cálcio e magnésio dissolvidos. Esse tipo de água forma pouca espuma quando usada com sabão comum para lavar as roupas e produz incrustações nas paredes de dutos e equipamentos. O procedimento que minimiza a ação da água dura é a... Tá? O que é que a gente faz aqui? Se a gente filtrar, a filtração separa partículas sólidas da água líquida. Ela não tira os sais que estão dissolvidos na água. Certo? Então não pode ser letra A. Letra B. Desmineralização. É o item certo. Desmineralizar é tirar os minerais, os sais que estão dissolvidos. Certo? Letra C. Sublimação, mudar do estado sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que não é o que está acontecendo com os íons. Então é falso. Decantar, algo que está dissolvido não vai decantar, então é falso, não tem como acontecer isso. Tá? Destilar, a gente faz para líquido, e o que não está acontecendo, ele não vai separar isso daqui. Certo? Então fica desmineralização, o processo mais correto para isso, alternativa letra B. Na tentativa de limpar a água barrenta, verifica-se que as partículas não são tão finas que atravessam o filtro. Por esse motivo, nas estações de tratamento de água, adiciona-se sulfato de alumínio à água e em seguida adiciona-se pouco a pouco hidróxido de cálcio, de tal forma que ocorra uma desestabilização das micropartículas em suspensão presentes na água bruta, que, seguido de um processo de agitação lento, promoverá a formação de partículas maiores denominadas flocos, que são facilmente sedimentáveis. Dessa forma, pode-se separar a água limpa por filtração, peneiração, destilação simples, destilação fracionada ou evaporação desse precipitado
Filtração. As partículas ficam em tamanhos maiores, a gente consegue usar através de filtro e separar elas. Certo? Questão 3. Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por reduzida área de solos agricultáveis, ausência das reservas das águas subterrâneas, escassez dos rios e de grandes bacias hidrográficas, falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar ou degradação dos mananciais e desperdício do consumo. Tá? O que praticamente poderia destruir em massa é o desperdício do consumo e a degradação dos mananciais. Tá? A alternativa à letra E. Certo? Questão 4. Quando se pensa em água tratada, normalmente vem à cabeça o tratamento de uma água que estava poluída como esgoto para uma que volte a ser limpa. Cabe aqui fazer uma distinção entre o tratamento de água e o tratamento de esgoto. O tratamento de água é feito para a parte de água doce encontrada na natureza, que contém resíduos orgânicos, sais dissolvidos, metais pesados, partículas em suspensão e micro-organismos. Por essa razão, a água é levada do manancial para a estação de tratamento de água, ETA. Já o tratamento de esgoto é feito a partir de esgotos residenciais ou industriais para, após o tratamento, a água poder ser reintroduzida no rio, minimizando seu impacto ao ambiente. Pode-se dividir o tratamento de água em duas etapas, tratamento inicial e tratamento final. O método de separação de misturas utilizado nas ETAs, por meio do qual ocorre reação química, é o... Qual é que acontece a reação química? Tá? É aquele que a gente adiciona sulfato de alumínio, né, para poder hidróxido de alumínio, para poder adicionar, aumentando o tamanho das partículas que estão lá misturando com ele e formar flocos, tá? Então fica a alternativa a letra C. Questão 5. Em 2010, o inverno foi uma estação muito seca, em que a umidade relativa do ar esteve várias vezes em situação de alerta. Por isso foi recomendado que as práticas esportivas fossem realizadas pela manhã e suspensas no período da tarde, quando a situação era mais grave. Entre outros problemas, tivemos também o acúmulo de poluentes na atmosfera, como os gases monóxido de carbono, ozônio, óxido de enxofre, óxido de nitrogênio e material particulado, o que agrava os problemas respiratórios. A diminuição das chuvas nesse inverno comprova uma interferência no ciclo da água, a qual se encontra apresentada na figura a seguir. Sobre o ciclo da água e sobre as substâncias mencionadas nesse texto, é válido afirmar que a água é dispensável para a realização da fotossíntese? Falso. No ciclo da água, são encontrados somente dois estados físicos? Não, sólido, líquido e gasoso. A água da chuva retira os poluentes da atmosfera, intensificando o efeito estufa? Não, ele não vai intensificar, certo? Intensificar é aumentar o efeito estufa. No ciclo da água ocorrem apenas duas mudanças de estado físico, fusão e liquefação? Falso. Tá? A gente sabe que a água evapora, a água condensa. Né? Letra E. As moléculas de água encontradas na chuva, na neve, no solo e na atmosfera são iguais entre si, ou seja, isso é tudo H2O. Certo? Questão 6. A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como um desafio maior dos novos séculos. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje. A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas na água. 1. Contaminação do lençol freático. 2. Diminuição da umidade do solo. 3. Enchentes e inundações. Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações 1, 2 e 3 são respectivamente: letra A. O uso de fertilizantes e aterros sanitários, lançamento de gases poluentes e canalização de córregos e rios. Aqui é falso por quê? Aterro e fertilizante realmente vai contaminar o solo, o lençol freático. Lançamento de gases poluentes, a parte da canalização dos rios,
Realmente você, para canalizar os rios, córregos, você vai retirar mato, né, e aí prejudica, né, a infiltração da água. Agora, lançamento de gases poluentes não vai mexer na umidade do solo, tá? Porque os gases sobem, né, não mexem no solo. O falso aqui foi lançamento de gases poluentes que não mexem na umidade do solo. Letra B. Lançamento de gases poluentes, né, já sabe que os gases é por alto, então não vai contaminar o lençol freático no chão. Então, falso logo aí a letra B. Letra C. A utilização de fertilizantes de aterro sanitário, beleza, como já foi dito na letra A, vai contaminar o seu lençol freático. Né? O desmatamento, e aí sim, você arrancando os matos, você vai mexer e diminuir a quantidade de água, né, a umidade no solo. Impermeabilização do solo urbano vai causar, né, a água não vai ter como entrar, então vai causar enchentes e inundações. Realmente bate letra C, certo? Letra D. Lançamento de lixo nas ruas. Você lança o lixo, pode realmente contaminar o lençol freático. Você utilizar fertilizante utilizar fertilizante não mexe na umidade do solo, tá? Construção de aterro sanitário, né, também não são os principais responsáveis pelas enchentes e inundações, fica falso a letra D. Letra E. Construção de barragens, né, as barragens não vai mexer significativamente nos lençóis freáticos. Falso aqui também. Eu já achei aqui, logo fica a letra C, certo? Questão de aprofundamento. Questão 1. A água adulterada, D2O, tem importantes aplicações em usinas nucleares e em análises químicas avançadas, apesar de ter aparência e propriedades químicas semelhantes às da água comum. Sua composição é diferente. Os dois átomos de hidrogênio são substituídos por dois outros, né, de seu isótopo deutério. A água adulterada também pode ser denominada como água pesada, é o sinônimo de água deuterada, D2O, certo? Letra D. No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo em cerca de 50% a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais de saúde muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos vitamínicos com flúor para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de água mineral que contém flúor. O excesso de flúor, fluorose, nos dentes pode ocasionar desde efeitos estéticos até defeitos estruturais graves. Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos, como em outras abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor. Com base nesse texto, são feitas as afirmações a seguir. 1. A fluoretação da água é importante para a manutenção do esmalte dentário, porém não pode ser excessiva, né? Ele quer saber as corretas. A gente já viu que o próprio texto fala isso, então o item 1 está certo. Item 2. Os lençóis freáticos citados contêm compostos de flúor em concentrações superiores às existentes na água tratada, né? O texto não fala nada sobre isso. Falso, item 2. Item 3. As pessoas que adquiram fluorose podem ter utilizado outras fontes de flúor, além da água de abastecimento público, por exemplo, cremes dentais e vitaminas com flúor, como o texto próprio mencionou, tá? Então, a resposta certa fica item 1 e 3, letra D. Questão 3. A necessidade de água vem tornando cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de água para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominação água de reuso, recomenda-se o quê? Uso doméstico para preparo de alimentos, uso em laboratório para a produção de fármacos, se você vai reutilizar, tá? Ela pode ser reutilizada de uma maneira que não possa trazer saúde, prejudicar a saúde, tá? Então, alimentos, farmácia, abastecimento de reservatório para beber também não, individual para banho e higiene pessoal, né? O melhor para lavagem de ruas e áreas públicas, né? Que não pode não corre o risco de prejudicar a saúde, tá? Então fica a letra E. Questão 4. A água dura é aquela
que contém concentrações relativamente altas de íons Ca2, né, e Mg2+, dissolvidos. Apesar desses íons não representarem risco para a saúde, eles podem tornar a água imprópria para alguns tipos de consumo doméstico e industrial, objetivando reduzir a concentração de íons Ca2+, e Mg2+, de uma amostra de água dura ao mínimo possível. Um técnico em química testou os seguintes procedimentos no laboratório: decantação da amostra de água, filtração da amostra de água, aquecimento da amostra de água, adição de solvente orgânico CCl4 à amostra de água, adição de CaO e Na2CO3 à amostra de água. O método considerado viável para tratar a água dura e aumentar seu potencial de utilização é o que acontece? Se são íons, tá? Eles não decantam, eles passam pelo filtro, tá? O aquecimento não vai poder tirar esses íons, né? Aí fica a letra item 4 e item 5. Se você adicionar um solvente orgânico, orgânico é apolar, tá? Orgânico não mexe com polos, então não mexe com íons. Então o melhor é o item 5, você, né, não é decantar, não é filtrar, não é aquecer, não é adicionar. Letra E, você mexer com eles, porque ele já tem íons, são ligações iônicas, então ele consegue precipitar esses íons na forma de compostos insolúveis. Beleza?